Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus. No ar, o programa Nova Vida sobre a direção do nosso Senhor Jesus. Amém? Este dia no qual o Senhor o fez. O Senhor fez todos os dias e precisamos estar alegres. Alegraremos-nos no Senhor em todos os momentos. Amém? Vamos estar alegres, perseverando, porque o Senhor é um nosso amigo. Amigo, não vos chamamos mais de servos, mas de amigo. É tremendo, né, meus irmãos, essa palavra amigo. A palavra do Senhor, em alguns momentos, ela diz que Abraão foi amigo de Deus. Ela seleciona essas palavras como Jesus diz que aqueles que fazem o que eu vos mando, esses são meus amigos. Então, nós precisamos entender que nós temos um amigo. Jesus. Ele não chama nós mais de servos, mas de amigo. Porque o amigo sabe das coisas do amigo. Amigo, uma amizade, meus irmãos. Aquele aconchego, realmente. A igreja, ela tem que ter essa comunhão. Não somos só números, não fazemos só um ajuntamento social, mas o amigo que se interessa pelo outro, o amigo que intercede. A intercessão, meus irmãos, realmente é tomar a causa do teu próximo, interceder pela vida do teu próximo. Então, é ter essa amizade dentro dos nossos corações. Nós precisamos ter esse carinho, esse amor dentro dos nossos corações, para que possamos andar na presença de Deus. O nosso amigo, Senhor Jesus, amém, ele nos diz que a seara está pronta, mas são poucos trabalhadores. A seara, meu irmão, as almas estão no mundo. O que é a seara? A seara representa as almas precisando ouvir e aceitar o Senhor Jesus, aceitar o evangelho do Senhor Jesus, amém, para que elas possam ser salvas. E qual que é realmente o dever dos trabalhadores da seara? Os trabalhadores da seara, meus irmãos, os obreiros dessa seara, são os que amam e trabalham para o Senhor na colheita da alma. Glória a Deus. E o próprio Senhor Jesus nos comissionou, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para irmos e darmos frutos. O Senhor nos chamou para buscar as almas, buscar as vidas. E nós precisamos ter esse amor pelas vidas, meus irmãos. Se não tivermos um amor pelas vidas, precisamos olhar as almas, vidas, e ter esse amor, um coração aberto às vidas, meus irmãos. Precisamos tirar a nossa natureza humana. Temos que pregar isso, meus irmãos. É isso que nos tira exatamente de nos colocar à disposição do Senhor, porque o próprio Senhor Jesus, pelo seu grande amor, deu a sua vida por nós. E nós precisamos ter esse coração, meus irmãos. E nós precisamos buscar, porque é uma carência. O Senhor Jesus diz: rogai ao Senhor da seara para que eles envie trabalhadores. E sempre há uma carência, meus irmãos. Estamos vivendo uma grande carência de trabalhadores na seara. Almas que estejam fazendo a ceifa. O que é fazer a ceifa, meu irmão? É pregar o evangelho para as almas, para que elas possam realmente compreender o seu estado de pecado, destituído da glória de Deus, para que tenham arrependimento e para que conheçam o evangelho, para que elas tenham realmente a libertação através do evangelho no Senhor Jesus. E as pessoas estão aí para ser salvas, meus irmãos. As pessoas estão muito preocupadas, está morrendo tantos por dia, e eu falo, alguém está preocupado em pregar o evangelho? Alguém está preocupado em pregar o evangelho? Porque a ordem que o Senhor deu para a igreja é: ide, pregar o evangelho a toda criatura. E nós precisamos pregar a mensagem da salvação, meus irmãos. Nós precisamos pregar que Jesus, ele veio para salvar todo aquele que nele crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós precisamos trabalhar, meus irmãos. Trabalhar. Mas a nossa natureza, meus irmãos, se nós não tivermos o amor pelas vidas, se nós não tivermos esse prazer de se doar pelas almas, meus irmãos, e deixarmos as nossas diferenças
Nós vamos continuar vivendo o mundo, não se importando que isso não é problema meu, eu já estou fazendo isso, eu já estou fazendo aquilo. Nós temos que ver qual é a perfeita vontade de Deus. Deus tem uma direção, meus irmãos. E qual é a perfeita vontade de Deus? É pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho, meus irmãos. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos estar aptos a pregar o Evangelho. Então, nós precisamos entender que o que o Senhor Jesus fez quando levantou os seus 12 discípulos, para eles irem e pregarem o reino de Deus. Amém? Porque já é chegado o reino de Deus. E eles saíram exatamente para pregar o reino de Deus, meus irmãos. E nós também, meus irmãos, fomos chamados para pregarmos o reino de Deus. Não podemos nos desvirtuar em momento algum, meus irmãos, desta ordem que nos foi dada. Precisamos, meus irmãos, todos temos que estar envolvidos. Como pregadores, como mensageiros, como evangelistas, outros realmente como intercessores, intercedendo pelo corpo, outros dando suporte, mas tudo num conjunto, meus irmãos, um conjunto, porque o reino de Deus, meu irmão, é isso. É essa essência que Jesus veio nos trazer. Jesus nos deixa aqui uma mensagem no Evangelho de Lucas 11, e disse-lhe também: se um de vós tiver um amigo, e se for procurar à meia-noite, e lhe disser: amigo, me empresta 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa, e não tenho o que lhe oferecer. E se de dentro responder: não me incomodes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso me levantar te atender, digo-vos que ainda que se levante para lhe dar o seu amigo, todavia por causa da importunação, ele se levantará e dará quantos pães ele precisar. Na verdade, imagina, meus irmãos, que o amigo lá de dentro responda: não me amole, a porta está trancada, os meus filhos estão deitados, não posso levantar para lhe dar pães. E Jesus afirmou que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas porque certamente levantará por causa da insistência dele e dará tudo o que ele precisar. Jesus estava falando aqui exatamente do dever de estarmos orando, o dever de estarmos pedindo, o dever de estarmos intercedendo. Amém? Glória a Deus. A persistência na oração, de orar a Deus, de buscar no Senhor. Mas o que nos chama a atenção nessa passagem é tremenda, aleluia, a parábola da insistência, como nós devemos insistir. Nós vemos que um amigo chega na tua casa, meus irmãos, e você não tem o que dar para o seu amigo, meus irmãos, que chegou de viagem, fadigado, cansado, meus irmãos. Mas algumas pessoas podem falar: olha, dá licença, não tenho que te atender, você não me avisou que hora que você ia chegar, não me falou nada, entendeu? Então, não posso te atender, dá licença, volta outro dia. Não, ele tomou a causa do amigo, meu irmão. Ele não tinha, mas ele se compadeceu. Ele se compadeceu exatamente daquele amigo seu que chegou de viagem, meu irmão, que estava com fome, estava faminto. Ele não tendo nada, meu irmão, ele vai atrás dos seus amigos e vai importunar, meus irmãos, não importa a hora, se é meia-noite, não importa a hora, mas ele vai lá. Talvez se ele estivesse passando uma necessidade, ele não iria, mas como era a necessidade para um amigo, meu irmão, ele se levantou, ele foi exatamente até o seu amigo e a porta já estava fechada, os filhos do seu amigo já estavam realmente deitados e ele diz que não se levantaria para atender. Mas Jesus, ele diz, ele pode até não te atender por causa de ser amigo, mas ele vai atender por causa da importunação e levantar e dar quantos pão ele precisar. Tremendo. Imagina que você vai na casa de um amigo, porque chegou alguém de viagem na sua casa, faminto, não tem de comer. Meia-noite você vai bater, o amigo fala: olha, não dá, porque eu já estou deitado, todos os meus filhos,
amanhã eu tenho que trabalhar, estou cansado. Aleluia. Mas lá de fora ele diz: olha, aquela pessoa que está lá em casa está faminto, está realmente desesperada, ele pode padecer exatamente pela fome. Então nós vemos, meus irmãos, que pela importunação, aquele homem vai se levantar. Jesus, ele usa situações para que nós realmente perseverar em todo momento. Não podemos, meus irmãos, esmorecer o dever de orar sempre. Jesus, ele conta outra parábola de uma viúva que o juiz não julgava a sua causa, mas por ela realmente persistir, aquele juiz que não temia a Deus, nem a homem algum, mas pela aquela viúva ficar lhe importunando, ele julgaria a causa daquela viúva. Meus irmãos, nós precisamos entender, aleluia, que nós precisamos bater na porta do teu coração quantas vezes, aleluia, que tem almas famintas lá fora, e quantas vezes nós temos batido na porta do seu coração, aleluia, com a palavra. É necessário despertar para a evangelização. As searas estão aí, meus irmãos. As vidas estão aí, realmente morrendo. Tem um cálculo no mundo, meus irmãos, e diz que morre por dia 150 mil pessoas que descem à sepultura. E sabe quantas dessas pessoas descem salvas? Muito poucas. Muito poucas. As pessoas estão espantadas aí com um vírus aí que está fazendo um barulho danado. Meus irmãos, o problema não é morrer. O problema é para onde as pessoas vão. E eu tenho falado, meus irmãos, a necessidade de estar pregando o evangelho, quer ser no meio da tempestade, fora da tempestade, precisamos estar pregando a palavra de Deus. Precisamos pregar a palavra do Senhor, meus irmãos. Precisamos pregar. Aleluia, glória a Deus. E Deus nos dá os caminhos, Deus nos dá as ferramentas. Amém? Deus nos direciona, Deus nos leva. Meus irmãos, é tremendo o que Deus faz. Você precisa somente falar: Senhor, eis-me aqui. Se prepare com a pregação do evangelho na tábua do seu coração. Se coloque olhando a necessidade dessas almas que estão aí no mundo, meus irmãos, sedentas, famintas, sem Jesus. Mas nós precisamos, meus irmãos, perseverar. Você vê que aquele amigo, ele não foi pedir, meus irmãos, para ele, mas ele realmente foi importunar as pessoas, passando até vergonha, passando até desprezo. É tremendo, meus irmãos. Há um tempo atrás, eu fui ali com os irmãos na praia de Penha, aqui em Santa Catarina. Foi tão tremendo, meus irmãos. E estava eu, minha esposa ali, e eu parei o carro e de repente estava ali aqueles andarilhos, e ele estava ali preparando um anzol para uma irmã que estava ali pescando. Foi tremendo. Eu encostei nele, aleluia. Foi tremendo que eu perguntei para ele da palavra. Eu falei: cadê a palavra? Só perguntei: cadê a palavra? Sem conhecer ele, falei: cadê a palavra? Ele falou: minha espada está aqui. A minha espada está aqui, eu leio a minha espada todo dia. Um andarilho, meu irmão. Ele diz: eu não me separo de Jesus, Jesus está comigo todos os dias. Mas eu tenho parado aqui para pregar o evangelho também. E aí ele fala: olha, eu peço comida todo dia, mas eu também vejo muita gente passar fome. Mas eu não me importo. Eu vejo as pessoas passando fome, eu saio para pedir também. Eu vou pedir para essas pessoas. Eu posso até receber uns 20 não, mas sempre vai ter um que vai dar uma comida e eu vou alimentar aquela vida, meus irmãos. Está igualzinho essa parábola do amigo insistente. É tremendo, meus irmãos. E foi tremendo que a gente acabou conversando, acabei orando por ele, foi tremendo ali. Amém? Glória a Deus. E eu creio que Deus deu um propósito para ele. Ele estava falando: parou, é tempo de você parar, não é tempo mais de você andar, é tempo de você se estabelecer. Amém? E eu vejo, meus irmãos, sabe o que está acontecendo? Tem pessoas que estão com a Bíblia, meus irmãos, cheio do conhecimento de Deus, mas estão como aquele andarilho também, andando de um lado para o outro, meus irmãos. Chega um momento que Deus, ele quer nos estabelecer também, meus irmãos. É tempo de nós nos estabelecermos, Senhor, na vontade, na direção de Deus. Senão nós vamos ficar como andarilhos, meus irmãos, sem direção, sem rumo. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, meu irmão, aleluia, às vezes
não sabe de onde vem nem para onde vai. Amém? Como Jesus disse para Nicodemos. Mas nós precisamos, meus irmãos, entender que nós temos que importunar, meus irmãos. Nós temos que importunar o mundo espiritual. Nós temos que importunar exatamente aquelas pessoas que estão dormindo, meus irmãos, para que também eles se levantem, para que possam dar alimento espiritual para as almas. É tempo de despertar a sua vida, meu irmão e minha irmã. É tempo de despertar e entender que o mundo espiritual está precisando e carecendo de alimento. O alimento que vai fazer a ceifa, o alimento é a pregação do evangelho. O alimento exatamente é que a seara está precisando de trabalhadores. Mas ninguém quer fazer a obra. Todo mundo quer ficar no repouso, meus irmãos. Todo mundo quer ficar no repouso. Mas aquele amigo, quando o seu amigo chegou à sua casa, meu irmão, quando ele não tinha nada, realmente ele se compadeceu. Ele tomou a causa do seu amigo, ele foi interceder pelo seu amigo. Meus irmãos, é tremendo isso. É isso que Jesus quer de nós, meus irmãos. Isso chama misericórdia. Isso chama compaixão. Aleluia. É triste quando você bate na porta de alguém, alguém fala, olha, não posso te atender. Já aconteceu muitas e muitas vezes comigo isso, meus irmãos. Você bate na porta das pessoas, as pessoas não podem te atender. Não podem te atender. Será que Jesus, já pensou se toda vez que a gente fosse lá, Senhor, tem piedade de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, e o Senhor dissesse, olha, estou ocupado, não posso te atender agora? Meus irmãos, não. Essa dimensão, esse amigo que nós temos, aleluia, ele está pronto e apto em todo momento para nos atender, para nos socorrer, mas ele nos levanta, ele nos dá essa missão. Nós temos uma missão, ele colocou essa missão, meus irmãos. A missão do evangelho está sobre a vida daqueles que Jesus os encarregou. Jesus me encarregou, Jesus encarregou a sua igreja para pregar o evangelho. Para ir pregar o evangelho, meus irmãos, porque as pessoas estão cansadas do mundo, as pessoas estão famintas. Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo. Jesus está falando, mas quem que Jesus vai usar para que essas pessoas realmente venham a Ele? Ele vai nos usar, Ele vai nos usar. As palavras do Senhor têm que estar na nossa boca. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores de Deus e reconciliamos o mundo para Deus, meus irmãos. Ele colocou em nós. Não é os anjos que vão descer para fazer evangelização. Olha, precisamos entender. Deus tem o poder que Deus pode fazer assim. Todos passam a crer no evangelho e coloca no coração de todos os homens. Mas não é desse jeito, porque é uma coisa natural, meus irmãos. O evangelho é para crer. A loucura da pregação é uma coisa louca, meus irmãos. Para a ciência do mundo, falar que de um homem só veio toda a geração, uma ciência mundana, meus irmãos, é ilógico as historinhas da palavra de Deus, que para nós é a glória do Senhor, e nos foi dado exatamente para nós pregarmos essa mensagem da cruz. O apóstolo Paulo dizia a mensagem da cruz, que era loucura para os judeus. Nós vemos que loucura para os gentios, era loucura, meus irmãos, porque pede sinais e o outro pede sabedoria. Nós precisamos ficar firmes com Deus. É tempo de se levantar. É tempo de sair realmente dessa situação cômoda. Eu tenho batido na porta do teu coração. Desperta tu que dorme. Desperta, porque Deus nos chamou para um propósito. E o propósito, meu irmão, é a palavra de Deus. O propósito é o alimento. Meus irmãos, o evangelho se resume numa coisa: evangelização, edificação espiritual. Meus irmãos, conhecereis a verdade vos libertará.
Tudo está resumido dentro do Evangelho, meus irmãos. E é daí que o Senhor derrama da sua unção, do seu poder. Amém? E nós precisamos ficar na palavra. E nós precisamos orar. Precisamos orar. O Senhor está dizendo do dever de estarmos orando, de intercedermos, meus irmãos. Mas nós precisamos entender uma coisa. Precisamos estar no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus tem que estar em nós. A direção de Deus tem que estar em nós, meus irmãos. E nós precisamos renunciar. Tem coisa que nós precisamos renunciar. Precisamos ouvir a palavra. Precisamos, meus irmãos, porque o Senhor está falando. O Senhor está falando, né? Mas as pessoas não querem ouvir o Evangelho. As pessoas não querem realmente se dispor a fazer a vontade de Deus como Ele quer. As pessoas querem fazer conforme a sua vontade. Há uma resistência, meu irmão. Essa resistência precisa ser quebrada no coração dos homens. Aleluia. Precisamos ter humildade. Precisamos ter humildade, meus irmãos. A humildade é tirar toda a resistência da nossa natureza. Meus irmãos, enquanto a nossa natureza, ela encontra resistência para se opor àquilo que Deus está falando, meus irmãos, nós ficamos indo de um lado para o outro, de um lado para o outro. Aleluia. Nós vemos que, eu estou dando um exemplo daquele andarilho, que ainda que a palavra estivesse nele, aleluia, mas Deus tinha um propósito para ele, porque o Senhor nos chamou nós para ficarmos andando sem rumo e sem direção. Deus tem a direção da nossa vida, meus irmãos. Deus tem a direção e um propósito, aleluia, porque muitas vezes, meus irmãos, ainda estamos algumas áreas da nossa vida que precisam de libertação, meus irmãos. E nós precisamos exatamente se chegar a Jesus. Precisamos se chegar a Jesus, meus irmãos. Tem áreas que estão obscuras na nossa vida e nós precisamos se chegar a Jesus. Precisamos se chegar a Ele, meus irmãos. Uma das áreas que o homem tem dentro dele é a teimosia, obstinação. Essa teimosia ela tem que sair, meu irmão. A resistência. Outra área é o orgulho, meu irmão. O orgulho não aceita, meus irmãos, correção. O orgulho não aceita que sejam orientados. Não aceita, o orgulho não aceita. Por isso que Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Trocar o orgulho pela humildade, meu irmão. Precisamos descer, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes o Senhor nos deixa numa situação fechada. Deus realmente nos deixa numa situação até dependente dele, para que a gente não se ensoberbecesse, como Paulo, para que a soberba não tome lugar na nossa vida, meus irmãos. Porque nós somos carne, meus irmãos. E se você der lugar para a carne, um pouquinho de fermento leveda toda a massa, meu irmão. Um pouquinho de fermento que você deixa na tua vida, meu irmão, aí vem as vanglórias, porque se Deus nos segura, daqui a pouco, porque Deus através da sua vida está curando, está libertando, aí você não fala Deus, aí você fala, eu estou curando, eu estou fazendo. Meus irmãos, a gente se não vigiar, meus irmãos, que a gente não faz é nada, quem faz é Jesus, hein? Quem faz é Jesus. Nós somos o quê? Nós somos apenas um barro, um vaso na mão de Deus. É Deus que coloca a unção, é Deus que coloca a palavra, é Deus que coloca a sabedoria, Ele que coloca a unção do Espírito Santo. Nós só somos o quê? Nós só somos um templo de Deus, do Deus vivente. Agora, para esse templo funcionar, meu irmão, o altar tem que estar limpo, o altar tem que estar preparado. Um altar preparado, meu irmão, o coração preparado. Precisamos esvaziar, meus irmãos. Esvaziar. Nós temos que ser o amigo que realmente se levanta em toda e qualquer hora, meus irmãos. Toda e qualquer hora. Amém? É tremendo. Eu tenho uma coisa comigo, meus irmãos, eu aprendi, eu sempre vivi, e a gente está aberto, meus irmãos, a gente tem que aprender.
Precisamos estar dispostos e disponíveis a toda e qualquer situação, meus irmãos. A gente tem que aprender com o samaritano, no qual Jesus dizia que um homem realmente que caiu na mão de salteadores, e ali aquele homem sofreu aqueles danos, estava ali totalmente machucado, mas aquele bom samaritano que descia de viagem, olha que tremendo, meus irmãos. Ele descia de viagem, aquele homem, o samaritano estava de viagem, meus irmãos. Mas ali nós vemos que o sacerdote passou de largo, o levita passou de largo, mas o samaritano não. Ele interrompe a sua viagem para acudir aquele homem. E ainda, meus irmãos, o leva a uma hospedaria, ele tira dali 2 dinheiro, dá para o hospedeiro, para que ele realmente cuide, e se ficou devendo alguma coisa na volta ele pagaria. Meus irmãos, quantos hoje estariam saindo de viagem, de negócio, e de repente você olha uma pessoa realmente que ali foi roubada, foi espancada e está jogado, e você vê todas as pessoas passando de largo, mas você está de viagem, você está indo para o trabalho, você está indo no negócio. Você pararia? O que é mais importante, aquela alma ou o teu negócio ou a tua viagem? Meus irmãos, temos que ter valores no reino dos céus, meus irmãos. Aquele samaritano, ele interrompe a sua viagem. Ele acode aquele homem. E ainda, meu irmão, ele gasta com aquele homem para que ele seja cuidado. É tremendo, isso é amigo, meu irmão. O amigo de uma pessoa que ele não conhece. Ser amigo de quem você não conhece. E nós precisamos realmente andar na palavra, na direção de Deus. Amém? E nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus, Ele quer mover coisas diferentes. Precisa abrir o coração. Se nós não abrirmos o coração, meus irmãos, a obra de Deus está aí para ser feita. Muitos estão passando de largo. Muitos, meus irmãos, até somem. Somem! Cadê o povo de Deus? Cadê o povo de Deus? É isso mesmo, estão passando de largo. Estão passando de largo. As vidas estão sendo ceifadas. Todos os dias, meus irmãos. As vidas estão sendo ceifadas. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Todos nós temos que trabalhar, meus irmãos. Todos nós temos que trabalhar. Mas nós temos que dedicar. Eu só quero que entenda. Para mim, meus irmãos, mundo é mundo. A prioridade de todos nós é termos um crescimento, uma maturidade na palavra de Deus, entender o reino de Deus, entender a nossa ocupação no reino de Deus, meus irmãos. Nós temos uma ocupação, meus irmãos. Eu digo ocupação muito mais do que você ir na igreja, assistir o culto e jogar a Bíblia no canto, meus irmãos, porque você deu o dízimo lá na igreja, ou porque você deu uma oferta na igreja. Não temos isso. O reino de Deus, meus irmãos, é realmente estar disposto e disponível, olhar as almas, olhar as vidas, ter amor ao próximo. Nós temos que ter amor ao próximo, meus irmãos. Nós temos que ter zelo ao próximo. Nós temos que honrar o próximo, dar honra. Sabe o que é dar honra, meus irmãos? Nós vemos que aquele amigo chegou na casa dele, meus irmãos, ali de viagem, fadigado, e ele não tinha o que dar, meus irmãos. Mas ele realmente tomou a causa. Ele tomou a causa. Ele não estava buscando exatamente nada para ele estava buscando por amigo. Meus irmãos, é isso que agrada o coração de Deus. Quando nós não fazemos coisas para nós, mas quando nós fazemos a coisa para o nosso próximo. Precisamos sair desse estado religioso, meus irmãos, o estado religioso. A verdadeira religião, meu irmão, realmente é se doar com amor ao próximo. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira religião, meus irmãos, é quando você se compadece das almas da vida. Essa é a verdadeira religião, meu irmão. A verdadeira religião é quando você faz e tem um efeito nas almas. Aleluia. Por isso que Jesus nos chama de amigo, meus irmãos. Amigo. E quando você tem um amigo, meu irmão, é tremendo. Quantas vezes a gente ora, fala: Senhor Jesus, eu tenho uma pessoa enferma, e Jesus cura. Quantas vezes nós vemos as almas padecendo, nós vamos lá: Senhor Jesus, aquela alma está padecendo, e Jesus cura, porque você tem um amigo, e ele está vendo que você não está pedindo para você nada, você está intercedendo por aquela vida, você está olhando aquela vida lá no hospital, você está vendo aquela vida realmente padecer, e você se compadece, meus irmãos.
o dever de orar sempre. Jesus nos dá um exemplo do centurião romano. Ele estava com o seu servo ali padecendo, mas ele vai a Jesus e diz: aleluia, eu não sou digno que entre em minhas moradas, mas dizei uma palavra e o meu servo será salvo. Meus irmãos, veja bem, um centurião romano, meu irmão, talvez um servo, um empregado para muita gente não é nada, meus irmãos, mas ele tinha um amor por aquela vida. Ele não foi lá pedir alguma coisa para si, mas ele tomou a causa, aleluia, do seu servo, e ele foi lá pedir para Jesus, aleluia. Ele tinha amor. E é isso, meus irmãos, essa atitude. Enquanto nós ficamos dia e noite, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero aquilo, o Senhor diz: coloca o teu amor nas vidas, coloca o teu amor nas almas, aleluia. Começa a fazer a obra de um verdadeiro evangelista, começa a fazer a obra de um verdadeiro homem e mulher de Deus, aleluia. Sai, realmente precisamos sair, aleluia, porque se nós pegarmos Jesus, Jesus estava em todos os lugares, porque Jesus se compadecia das multidões, aleluia, Jesus se compadecia das multidões, Jesus estava nos montes se revestindo todas as noites, aleluia, mas de manhã ele estava na sinagoga, ele estava em todos os lugares ensinando, Jesus ensinava a palavra de Deus, Jesus estava pregando o reino de Deus, mas ao mesmo tempo ele estava se compadecendo das vidas, das almas, aleluia. Esse é o evangelho, meus irmãos. Fora disso, meus irmãos, nós ficamos no ritual. Fora disso é ritual, meus irmãos. O evangelho realmente é um evangelho de misericórdia, é um evangelho de amor, é um evangelho que se compadece. Aleluia, Deus está levantando homens e mulheres realmente como verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, homens e mulheres que tomem a causa das almas, tomem as causas da vida. Jesus disse, nos chamou, filho, aleluia, olha os campos como estão brancos, aleluia, está tudo pronto já, meus irmãos, e as pessoas estão esperando o quê, meus irmãos? Jesus já falou, está tudo pronto, os campos já estão brancos, já está o tempo da colheita, meu irmão. Nós temos que colher todo dia, colher, meus irmãos. Precisamos sair, meus irmãos, ceifar e pregar a palavra de Deus, meu irmão. Ceifar e pregar o arrependimento. Isso é fazer a obra, aleluia. E nós precisamos estar envolvidos. E eu digo, é tempo de importunar nós mesmos, meus irmãos. É tempo de falar para nós mesmos. Olha, chega de você ficar nessa paradeira, chega de você ficar esperando alguma coisa, mas te disponha a partir de agora. Você tem que falar para você mesmo, nós temos que voltar ao verdadeiro amor do evangelho, aleluia. Nós precisamos ver aonde nós caímos. Muitas vezes nós caímos, meus irmãos, e ficamos prostrados, mas o Senhor não quer você prostrado nem andando de um lado para o outro como andarilho, mas o Senhor quer você na presença dele, aleluia, orando, intercedendo, porque quando você orar, interceder pelas vidas, meus irmãos, vai ser tremendo, porque Deus começa a mover, ele começa a curar, ele começa a libertar. Senhor, meu Deus, quantas vidas nós estamos reunidos neste propósito, e eu creio, Senhor, que o Senhor levanta esse exército poderoso na oração, na intercessão. Senhor, que o Senhor levanta, Senhor, estes trabalhadores, Pai amados, comprometidos, Senhor, com a tua obra, com a tua seara, as que estão dispostos a buscar as vidas, Senhor, como muitos ceifeiros estão no mundo, Pai amado, quantos ceifeiros estão no mundo neste momento, não se importando com a sua vida, aleluia, mas tendo amor, Pai amado, para com as almas, que o Senhor venha mover sobre cada coração. Senhor, nós oramos, meu Deus, para que o Senhor se compadeça dessas vidas, Pai amado, que estão internadas, que estão estado, Pai amado, oh meu Deus, já é enganado pelos médicos, mas Tu és o Deus que move, meu Deus, ainda que não tenha mais respiração, ainda, Senhor, que não tenha mais batimento cardíaco, mas Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus que faz o sopro de vida voltar, Tu és o Deus, Xalabassuri Andrecômia,
que move, Senhor, nesses corações, que move nesses pulmões, que move, Senhor, nesse sistema digestivo, meu Deus, que toma cada órgão agora, meu Pai. Senhor, Tu és o Deus que move, Senhor, cada membro deste corpo agora, Pai amado, e traz a vida. Tu és o Deus que cura, que sara, meu Pai, que faz esse órgão ser vivificado. Senhor, Tu és o Deus, Pai amado, que tira, porque Tu és o Deus que criaste todas as coisas, em nome de Jesus. Que este poder e esta glória, esta unção esteja sobre a sua vida, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê entendimento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, glória a Deus, amém. Você é um trabalhador da seara, você é amigo de Deus, amém. Você é amigo de Deus, Deus te chamou, aleluia, antes da fundação do mundo. O teu nome está escrito no livro da vida. Creia somente, amém. Você é uma bênção, você é uma bênção de Deus, aleluia, glória a Deus. Deus quer mover através da sua vida. É tempo de se dispor, não vos preocupeis com coisa alguma, meus irmãos. Toma, aleluia, a carreira que está proposta e anda no evangelho, porque Deus faz acrescentar as demais coisas, meus irmãos. Não importa, Deus faz acrescentar. Vai andando, meus irmãos, aleluia, dando glória a Deus, intercedendo, aleluia. Põe o teu coração nas vidas e quebre toda a resistência que te segura, tudo aquilo que traz o impedimento, e que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vai no mural, deixa um recado, fica na paz e em nome de Jesus, amém.